Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Pod da Cris. Eu sou a Cris e hoje eu tenho a minha primeira convidada. Eu tô muito feliz que ela topou. Isis, seja Oh. bem-vinda! Ai, obrigada por esse convite. Eu tô super feliz. Tanto tempo que a gente não se vê e a gente tá se vendo de uma forma, pra mim, muito especial. Obrigada, muito obrigada por esse Para convite. mim também, obrigada a você por ter aceitado. Esse podcast é fresquinho. Deixa eu dar oi para minhas águias. É a primeira vez que eu tô chamando vocês de águias. Oi, minhas águias. Sabe o que são águias, Isis? Não, Não sabe ainda aí. não. Pois é. Eu decidi, assim, eu pensei num nome aqui para a comunidade, para o pessoal que me escuta. E a ideia desse podcast é fazer com que a gente alce altos voos, né? E aí eu falei, por que não chamarmos essas comunidades de águias? Porque todos nós queremos voar alto e a gente vai juntos para cima. Então, águias. E eles Nossa, aceitaram. lindo! Amei! Então, somos todas águias aqui nesse podcast. Eu, você, quem está ouvindo a gente vai voar muito alto, principalmente depois dessa conversa aqui, né, Isis? Vambora! Vamos lá. Com Deixa eu me certeza. apresentar para quem não conhece. Eu sou a Cris, moro na Alemanha há 13 anos. E a Isis morou na Alemanha por quantos anos, Isis? Eu morei por 15 anos. E a Morei gente se de. conheceu. A gente se Fala. conheceu. 2018 ou 2019? Porque eu fui para dar aula naquela academia em 2018. Isso, foi 2018, sim. Foi em Verdade, foi em 2018. 2018. E fiquei lá até 2020, que foi logo o ano da pandemia. Eu saí logo antes, saí em fevereiro. E em março, infelizmente, estourou a pandemia e foi quando eu comecei o processo de vir morar na França. Então, gente, a Isis morou 15 anos, né, na Alemanha. E hoje mora na Isso. França. E a gente vai conversar um pouco sobre o processo, como foi a vida dela aqui na Alemanha, os desafios, a cultura, o que, que ela leva dessa experiência aqui hoje na França. E quero contar rapidinho como que a gente se conheceu, Isis. Conta. Eu tinha terminado com a minha namorada atual. A gente ainda tá juntas, mas a gente tinha terminado naquela época. E a minha prima no Brasil falava pra mim, vai fazer uma aula de zumba, vai fazer aula de zumba. E ela fazia aula de zumba no Brasil, ela amava. E na academia dela tinha um grupinho do WhatsApp, do grupo de zumba. E aí eu falei pra ela assim, cara, eu até posso ir pra aula de zumba, mas não vai ser que nem no Brasil. Não vai ter grupinho de WhatsApp, não vou ter amizade com a professora, não vou conhecer ninguém na sala. Tô na Alemanha, você acha que o quê? Que eu vou pra zumba e vou fazer amizades? Aí essa minha prima me insistiu, cara, você gosta muito, porque eu tava muito na merda, assim, por causa do término do namoro, tava chateada. E aí ela falou, vai, procura aí, vai, não sei o quê. Aí eu achei aquela academia por um acaso, porque eu nunca fui pra academia, nunca de nada. Passei na frente e falei, essa academia aqui, tipo, me puxou. A energia da academia me puxou pra lá. E aí, quem que era a professora? Você. Tinha uma outra também, né? Mas assim, era você e você dava aula não só de zumba, como de uma outra, tinha um outro nome, aquela Eu segunda chamava Let aula. Fusion, que eu colocava ritmos latinos, inclusive ritmos brasileiros, mas misturava, era mais voltado para dança. Então tinha passos de dança moderna ou dança Pois contemporânea, é. enfim, eu Mas fazia eu um mix. comecei ali na Zumba sem ir naquela segunda aula, e aí eu te via lá, né, dançando pra cara, mas eu não pensava que você era brasileira. Eu nem desconfiava que você era brasileira. Por causa dos ritmos que você trazia, eu achava que você era francesa, com alguma coisa puxando ali da África, uma mistura, assim, que eu realmente não pensei que você fosse brasileira. Foi uma grande surpresa quando eu vi que você era brasileira, que você dava aquela segunda aula, que era depois da Zumba, que tocava funk naquela aula e que você tinha um grupo de WhatsApp com o pessoal da Zumba.
Pois é, você foi falando, contextualizando a coisa com sua prima, e você foi falando, tipo assim, não, vou fazer amizade com a professora. E eu assim, check. Não vai ter grupo de WhatsApp, eu disse, check. Corta pra ela e tudo isso. Porque é o seguinte, aquela aula foi muito engraçado, porque eu malhava lá antes, e o cara, ele foi quando a academia fez uma reforma e queria colocar cursos ao vivo, né? Que só tinha curso com monitor e tal. E aí alguém já tinha falado para mim, porque eu dava aula numa academia, tipo, a 500 metros dali. E Uhum. aí o que acontece? Ele me chamou, ele me convidou, mas só que não podia ser uma aula de zumba do lado da outra. Aí eu fiz, ó, o que eu posso propor é o seguinte, a gente faz uma outra aula que é um pouco mais lançada, mas não vai ser uma coisa tipo academia de dança. E aí o que eu fiz? Eu disse, bom, para a aula não ficar monótona e para que quem fez a primeira aula faça a segunda, eu vou colocar funk, eu vou colocar os ritmos brasileiros para a segunda aula para eu ter, porque aí eu tinha mais liberdade para criar. E eu misturo com dança moderna, ou o que fosse. E a primeira aula eu fazia músicas mais, vamos dizer, globais, tanto que tinha música alemã também. Peraí, rapidinho. E Respira. aí o que acontece é que não dava para eu. Eu tinha que dividir as coisas, né? E aí o que acontece? Eu disse, beleza, vou ter que. Para mim não foi difícil, porque eu já tinha essa mesma estrutura, né? E, e aí foi assim. Para mim eu estava super insegura, porque eu sentia que o público era muito mais jovem do que o público que eu tinha a 500 metros. Uhum. E era uma galera que estava mesmo assim com sede, tanto que eu senti uma coisa que eu não senti em nenhum outro lugar naquela turma, que era um espírito, vamos dizer assim, de uma competição boa, para que a Uhum. aula avançasse, para que a aula não ficasse só naquele tipo basic to basic, que às vezes Uhum. muitas turmas de Zumba têm, por conta do nível dos alunos. Não é uma aula que vai profissionalizar as pessoas. E aí eu fiquei, cara. E aí me dava muita gana de continuar fazendo a coisa acontecer. E aí também tinha uma pessoa que fazia aula, que eu fiquei sabendo depois que era brasileira, porque eu fui para o grupo de teatro no qual você fazia parte. É, E aí eu fiquei tipo, cara, tem brasileira aqui, então isso é bom, assim. fui eu que levei a Mari pra Zumba, inclusive, né? Eu te Pois é. descobri lá. E, gente, a Isis fez uma coisa, claro, a gente tá pulando para depois de 15 anos na Alemanha, né? É. Mas ela fez uma coisa que eu acho que foi também uma construção com o tempo, que ela juntou aquela galera de alemães ali também, do grupo de Zumba, da academia, pessoas que não se conheciam, e fez um grupo no WhatsApp. As pessoas se conheciam e a gente conversava, e rolou uma amizade ali que eu jamais esperei. Foi uma experiência que eu jamais esperei viver na Alemanha, na academia, tipo, grupo de WhatsApp, e as pessoas se cumprimentavam, e quando você foi embora teve festinha, a gente, né, Sim. celebrou juntos. Você conseguiu ali juntar esse grupo internacional, porque eu acho que não tinha só brasileiros e alemães, acho que tinha gente de outras nacionalidades ali, mas você conseguiu trazer todo mundo e unir essas pessoas. Foi muito incrível, foi muito incrível. Eu fico feliz porque eu sei que tem gente que ainda é amigo dali, daquele grupo, que aí às vezes me manda foto. No momento, tem gente desse grupo que está aqui em Paris, que a gente vai se Mentira! encontrar para tomar Legal. café. E aí, assim, eu tô também para ir para a Alemanha, mas isso ainda no mês de agosto ou setembro. Aí eu sei que aí a galera daquele grupo se reúne, nem que seja para me dar um abraço. Enfim, realmente, e a gente sabe que a gente vai adentrar mais esse assunto, mas a gente sabe que o alemão ele não é dado às redes sociais, é aquilo privado, e eu quebrei essa como se quebrasse uma quarta parede, né? Quebrou, e E, quebrou. e foi muito legal, assim, eu fico feliz por isso. E aí, e todo mundo ali no mesmo grupo de WhatsApp, e você quebrou
muitas paredes ali. Foi, foi muita coisa. Não, Parabéns. Mas como que você chegou ali? Como que a gente chegou aí? Como que você foi para a Alemanha? Como que foi sua trajetória? Então, o ano era 2007, eu estava no Brasil e eu estava fazendo uma peça de teatro que estava se encerrando, que normalmente era para essa peça ficar 4 meses e a peça ficou quase 4 anos, de tanto sucesso que a gente fez. E foi aí que eu conheci vários estados da Bahia, do Nordeste, e depois eu fui morar em São Paulo com essa peça. E só que aí era um elenco muito grande e era inviável, né? Como até hoje é meio inviável fazer arte no Brasil com um grupo tão grande, que eram de 30 pessoas, então a peça teve que se encerrar, além de tudo, as outras pessoas do grupo tinham projetos pessoais. Então eu pensei, bom, eu acho que eu preciso dar um voo maior. Minha irmã morava já na Alemanha, então Hum. em junho de 2007, eu fui para a Alemanha. Fui mesmo conhecer como é que era a vida lá, fui visitar minha irmã e tinha alguns amigos também. E foi assim que eu fui fazendo. Eu disse, bom, eu acho que aqui é um lugar que eu possa fazer contato e possa adquirir novas experiências, porque eu tinha uma sensação de não pertencimento em Salvador, era uma inquietação mesmo, né? E eu queria, sei lá, queria alçar voos maiores. E aí eu também pensava, cara, eu preciso ganhar uma grana para continuar mantendo meu filho numa escola particular. Queria continuar dando recursos para que ele continuasse evoluindo, porque a gente sabe a realidade do Brasil. Eu estudei escola particular e passei pouco tempo na pública, mas esse pouco tempo você sente a diferença como são as coisas. E na minha época não era tão assim, é muito diferente do que é hoje. E nisso eu fui para a Alemanha, fiz contato com uma agência em específico, que era a agência que minha irmã também, que agenciava minha irmã também. Aí consegui um visto, voltei para Salvador, e foi o tempo que eu estava encerrando também meus trabalhos no Balé Folclórico da Bahia, porque eu estava nessa peça, estava no Balé Folclórico e estava fazendo Universidade Federal. Então minha vida era uma loucura. E aí eu dei entrada no meu visto, saiu muito rápido, só que aí eu tinha uma agenda em Salvador para cumprir, eu não pude viajar logo. Aí acabou que eu voltei em fevereiro de 2018 e fui ficando e fiquei aí até 2022. Caramba. E aí você veio trabalhar como artista, como com teatro, como foi? Vim trabalhando como dançarina e coreógrafa. Ah, E depois eu fui trabalhando com teatro, mas coisas muito pontuais, porque eu trabalhava já no uhum. Brasil. Mas trabalhei muito, com coisas muito pontuais antes do Lusotaque, que aí o Lusotaque, aí veio você para minha turma, veio Mariana, que na época era diretora do Teatro Lusotaque, e aí ela me convidou para coreografar a peça, e acabou que eu fui para a cena. E foi assim uma porta, assim, um campo de visão muito grande que se eu tivesse conhecido o Lusotaque antes, eu acho que talvez o meu processo de integração teria sido mais doce, assim, porque eu fiquei Uhum. totalmente apaixonada e eu disse, cara, eu agora que tô para ir embora, conheci, fiquei assim pesarosa, mas ainda assim a gente continuou no processo até 2021. Eu já e a gente continuou o Eu processo. insisti várias vezes para Mari ir comigo na Zumba, e aí um dia ela foi, e aí se apaixonou por você, pelo seu trabalho, né? E eu fiz parte do Lusotaque desde que eu cheguei. Eu cheguei em dia 31 de dezembro de 2009 e em março de 2010 eu já estava no grupo. E realmente fez. Eu não era artista no Brasil, eu não sou atriz. O meu intuito ali no grupo realmente era conhecer pessoas. Foi o motivo pelo qual eu me juntei ao grupo, porque tinham muitos alemães que falavam português e eu queria fazer as minhas amizades. E no começo eu não falava alemão.
E realmente, isso que você falou, que talvez se você tivesse conhecido antes, né? Realmente ter o Lusotaque ali por 10 anos na minha vida foi muito incrível, porque me ajudou na integração, assim, não tenho palavras para dizer, assim, o quanto que foi bom conhecer pessoas, fazer amigos, ser parte de alguma Uhum. coisa. Ser parte de alguma coisa muito legal, né? Que era muito legal. Exatamente, e se sentir pertencente em algum Isso. lugarzinho assim. É. Agora, eu tenho um adendo aqui, né? Sobre se você não era artista no Brasil, quem é do Lusotaque, há controvérsias, porque fala, tipo assim, Cristiana já nasceu atriz, e o pessoal fala muito bem de você lá. Tipo, nossa, ela pega o personagem e ela se dá por inteira e tal. Então, não sei, tenho minhas dúvidas. Eu faço uma vilã muito boa, né? E Ouvi também sobre a a sua minha vilã. reputação vem dali. Não, mas o meu desenvolvimento no teatro foi no Lusotaque. O meu primeiro papel foi um papel de 5 minutos numa peça de 2 horas. Então, assim, eu fiquei 10 anos no Lusotaque, né? Então houve um certo crescimento ali, né? Talvez eu tenha uma veia artística, sei lá, mas eu fiz. Foram três papéis, assim, em 10 anos, foram três peças que eu realmente, enfim, tive um destaquezinho que foi Gabriela Crave Canela. E Uhum. aí eu fiz a Gabriela, foi muito legal, mas eu acho que mais do que isso foi o grupo é muito legal. Então eu me sentia muito à vontade no palco. Eu me sentia muito à vontade. Tinha briga, claro. Estresse, tinha estresse, tem estresse. Mas assim, o grupo era muito legal e eu me sentia muito à vontade. Eu me sentia ali parte de uma família mesmo. E aí Eu acho que depois eu é todo fiz. relacionamento, né? Tem essa. É, É normal ter briga. e depois eu fiz três vilãs. E aí eu sou muito boa vilã, aquela. Você então seria a Adriana Esteves do Teatro Lusotaque. Eu adoro ser má no palco. E eu dou aquela risada bem teatrálica. Nossa, tô cuspindo tudo aqui. Mas enfim. Você sabe, quando eu fiz a Comadre Morte, eu foi por conta de eu faria uma substituição, então ficou, né, e ficou aquela coisa, gente, se a Vanessa não chega na hora, sei lá, e tal, o pessoal, 15 dias fizeram, 15 dias não, uma semana fez, pega esse personagem, era um personagem que ele ligava toda a peça naquele momento, né? E aí era um personagem que tinha uma ironia, que tinha uma certa altivez, e aí eu fiquei tipo, são determinadas coisas que, para mim, eu amo ser sarcástica, sabe? Assim, eu gosto dessa coisa da ironia. Para mim é um recurso muito, muito legal que eu tenho. Mas assim, quando eu estou à vontade em um lugar, claro, né? Mas o palco lhe permite ser aquilo que você muitas vezes não é no dia a dia. E Uhum. aí você, por exemplo, você ser uma vilã. Quem nunca pensou em fazer uma maldade? Porque a gente tem os dois lados, né? A gente é bom e a gente é ruim também. Agora, como a gente usa a nossa energia, é que tá a coisa. E aí, dentro do palco, é aquele espaço que você se permite do seu eu dar vazão a esse lugar. E depois você vai para sua casa. É um momento, realmente para mim o teatro é uma cartaz. É um movimento cartástico, né? É Assim, para isso, mim, é para dança isso. também. Então, você vai para casa com aquilo realizado. Você faz, poxa, me realizei. Não sei, eu tenho esse sentimento comigo. É esse sentimento mesmo. Você traduziu em palavras assim, o que eu tava sentindo. É isso mesmo. Infelizmente, não cheguei a ver suas vilãs, mas do jeito que você fala e do jeito que as pessoas desenharam para mim, cara, você não tem noção. A Cristiana, ela faz uma vilã que não sei o quê, e aí o pessoal começava a descrever e eu começava a me imaginar, porque minha cabeça é o Fantástico Mundo de Bob. Eu vou imaginando, vou viajando naquilo que a pessoa tá me contando, e eu falei assim, nossa, quem não gostaria de fazer isso? Me diverti muito, de me divertir muito. Eu não consigo fazer boazinha. Eu tentei uma vez, eu tinha um personagem que eu era a boazinha. Nossa, foi difícil aquela peça, eu não vi a hora de acabar, porque
que eu tinha que ser a sorridente saltitante. Eu não sou a sorridente saltitante, nem na vida real, eu não consigo. Eu não sou. Eu não sou. Eu também Meu não. nível de atuação para ser a boazinha, a bondosa, a bela, a princesa, não consigo, fico completamente desconfortável. Para mim tem que ser uma coisa, ou eu vou fazer uma boazinha muito beirando aquela coisa caricata, ou senão eu não faço. Não dá pra mim. Eu tive muita essa liberdade quando eu estava no Brasil, porque a peça tinha, lógico, tinha a sua história, era uma peça de 2 horas, era um musical e a gente cantava, e aí foi aí que eu tive que aprender a tocar percussão, e aí teve alguns personagens que eu comecei a me permitir, tipo, eu não vou conseguir dar isso que você quer. Como é que eu posso fazer? Então faz do jeito que você faz. E aí suave e engraçado, porque a peça era uma comédia. Então, beleza. Na hora eu não pedi a comédia, mas só que aí ficou bom porque é o jeito que eu sei fazer e aí ia. Porque eu também não tinha muito tempo de me elaborar, porque eu acho que também a gente pode ser um processo que eu possa fazer uma boazinha, talvez, se eu fizer um estudo maior, se eu for buscar esse lado bonzinho meu, porque eu acho que também, eu acho que na minha vida tem muitos momentos que eu já fui meio trouxa, que era esse boazinha, que aí eu, tipo assim, ah, não, velho, eu acho que eu vou estar performando aquilo que eu não quero mais. Eu fui assistir Barbie esse final de semana, né? Não sei se você já assistiu. E Cara, não, tem a... eu não tava com vontade e agora eu tô com muita vontade. Vai assistir. E aí, bem no começo, né? Ela acorda assim, já acorda sorrindo. Eu juro pra você que na hora que eu vi a cena, né? Eu pensei assim, eu não conseguiria fazer essa cena. Eu pensei isso, assim, eu falei, cara, precisa. Porque, aí ela acorda, já acorda sorrindo. Ai, que belo dia. E, vai tomar um café. E aí, cara, eu pensei, esse pensamento foi assim, eu não consigo fazer uma cena dessa, porque ia ficar ruim. Ia ficar, não ia dar. Não ia dar. Meu nível de atuação ali pra ser uma Barbie, uma coisa feliz, assim, não dá. Me dá uma pessoa mais raivosa, mais dramática. Então, eu quando eu comecei logo com a Zumba, foi a época da febre assim na Alemanha, né? Uhum. Na verdade, o processo, eu vou até entrar já em um assunto que não sei se você vai perguntar, mas eu vou Então, meio. peraí. Segura esse assunto aí, não esquece. Que eu vou ler os comentários das águias. Aqui nesse podcast, a gente lê o comentário da galera, porque somos uma comunidade de águias voadoras. E hoje, peraí que eu tenho até uma trilha sonora aqui. Peraí, deixa eu ver se vai funcionar isso aqui. Então vamos aí para os comentários das águias. É. A gente tem um comentário aqui do Pedro Arthur. Nossa, Cris, quanto tempo não te vejo, não nos abandone de novo. Amo seus vídeos, sou inscrita há um século, gostei desse novo formato em podcast. Se cuida e sucesso no novo projeto. Obrigada, querido, muito obrigada mesmo. É bom ter você aqui há um século, viu? E aí, gente, eu queria dizer para vocês, se você estiver ouvindo pelo Spotify, que você também pode deixar um comentário no Spotify. Se você olhar aí, vai ter uma pergunta: o que você mais gostou desse episódio? E você pode responder. E hoje eu vou trazer 2 respostas aqui do podcast passado. Então a pergunta foi: o que você mais gostou? E a Adri Vaz comentou que é uma experiência real e inspiradora. Obrigada, Adri, obrigada mesmo. Fico feliz que você se inspirou na história do podcast passado, que teve como tema coisas impossíveis para mim. Então, eu contei, Isis, no podcast passado, depois você escuta lá, 3 momentos da minha vida que eu tive aquela sensação, nossa, se eu conseguir fazer isso, eu consigo qualquer coisa. E aí eu contei 3 experiências da minha vida que eu vivi isso. E a Nossa. Lala Domingues comentou também no Spotify, né? O que você mais gostou? Aí ela diz, Cris, o relato do momento da conquista que trouxe o sentimento de invencível. Consegui me identificar muito. Amo a sua energia e o episódio super fluido e gostoso de ouvir.
Obrigada, Ai, que Lá. Fico muito lindo. feliz mesmo que você conseguiu se identificar, que você também tem momentos que você se sentiu invencível. Nossa, isso é um tema. Nossa, chega a me arrepiar quando você falou assim, porque eu me lembrei de duas. De longe, eu lembrei de duas coisas. Duas não, eu lembrei de três coisas, na verdade. Eu lembrei do. Quando eu passei na UFBA, no vestibular, que pra mim. E aí, quando eu vi que eu fazia os simulados e eu tirava 80%, aí sabe aquela dor de barriga, de nervoso que você faz, cara, parece que eu vou conseguir. E aí eu Uhum. fazia numa época que não tinha Enem, né? E aí, Uhum. quando eu vi meu nome na primeira fase, e aí quando eu vi meu nome na lista de primeiro, que eu passei em terceiro lugar, aí a minha. Tanto que uma amiga minha, quando viu, fez assim, cara, você passou com pontuação que você podia ter passado em medicina, você sabe disso, né? Eu fiquei tão assim, cara, passei. Antes disso, foi o meu processo do parto do meu filho, que ele nasceu de 7 meses, e aí aquela agonia, o trabalho de parto, e aí eu induz, porque eu comecei a perder líquido, né? E aí foi um sofrimento, que aí eu não tinha contração. E aí, quando o médico fez assim, você vai para a mesa de cirurgia, a sensação que eu tive foi de quase morte, né? E que Uhum. eu disse assim, cara, eu não acho que eu não vou conseguir. E aí, quando eu vi o choro dele, eu fiz tipo, caralho, consegui. Consegui, e aí é um sentimento assim. E o terceiro foi quando eu peguei meu passaporte alemão, cara. Foi uma sensação que eu fiquei tipo, meu Deus, superei, assim. Claro que tem muita coisa, mas muda. Não é que eu me senti tipo assim, nossa, fiquei loira dos olhos azuis. Não é isso. Não, Mas aquilo é nem pra eu mim. nem você. Pois é. É muito simbólico porque, principalmente como eu vim trabalhando e eu vim esse tempo todo trabalhando, e aí foram muitas lutas internas, lutas com a língua, luta com o, o, o cotidiano, né? Com a cultura Uhum. alemã, e com as dificuldades da língua. Aí você sente alguns impactos raciais, xenofóbicos, que aí você Uhum. fica se sentindo, você começa a se sentir incapaz, que você acha que não vai conseguir. Cara, eu não vou dominar essa língua, cara, eu não. E a gente, como e nós mulheres, a gente tem uma régua da perfeição, né? Tipo assim, a gente Uhum. tem que falar alemão fluente, a gente tem que usar o sotaque, É. treinar o sotaque. E eu vim de uma época também do teatro em Salvador que existia a coisa da neutralização do sotaque, que na verdade é simplesmente trabalho de dicção e era neutralizar o sotaque, sei lá, da Bahia. E isso é muito violento, né? Então eu fui Uhum. para a Alemanha com essa régua. E aí, quando você vê que você está fazendo um erro de declinação, aí você faz, cara, você se sente muito frustrada aí. Sendo que aí, quando eu vou para Salvador, e Salvador tem bastante alemão, né? Tem uma parte da cidade, tem um bairro específico lá que tem muito alemão, porque eles querem passar o resto dos dias dele lá, porque o bairro realmente é muito bonito. E aí eles falam, eu querer uma água, sabe assim? E eles continuam vivendo lá por muitos anos, sabe? Tem gente lá vivendo quase 40 anos e usando um português que não é, e as pessoas entendem, porque o brasileiro tem isso, né? Ai, que fofinho, o gringo, né? E aí a gente. Mas na Alemanha não tem isso, né? Tem gente que tudo bem, entende, mas em algum ponto vai te cobrar, tipo, isso não é legal, já você tem muitos anos aqui, tá falando assim ainda, sabe? Cobrando isso, sendo que a gente sabe também, hoje, Você quando a gente. viveu isso? Teve gente falando isso pra você? Sim, Alemães ou sim, brasileiros? alemães. Eu Ah, senti ok. isso. Eu não sentia isso das minhas alunas, mas no ambiente que eu trabalhava no comércio, né? Trabalhava com moda no comércio, então eu sentia isso. Eu fui para moda justamente para me jogar, para eu poder fazer esse challenge mesmo, esse desafio de me Uhum. melhorar. Porque como na dança, ou eu estava falando português, que eu estava trabalhando com brasileiro, ou eu estava dançando com uma coreógrafa americana, que só falava inglês. Uhum. Então, Uhum. não tinha um lugar. Nas aulas eu não precisava falar tanto, você sabe, eu faço muitos sinais.
até porque não dava aula de microfone. Eu não consigo dar aula de microfone porque eu grito, né? Eu grito. Quando eu falo, eu grito nas aulas, lógico. Não sou essa pessoa que fica gritando assim à toa. Mas a turma, você via, a turma tinha dias que eu botei 52 pessoas num lugar muito pequeno, né? E era coisa de parar a aula e tal, então não dava para falar baixo. E aí eu sentia que eu precisava me desafiar, e foi aí que eu fui pro comércio, foi aí que eu fui ter contato com clientes, foi aí que eu vi clientes jogando roupa na minha cara e me chamando de AFA, sabe? AFA é macaco em alemão, e Caramba. que eu tive que ir pra polícia mesmo fazer BO, e foi aí que eu fui me percebendo naquela época, lógico que eu sabia que era negra, sabia que era imigrante, mas foi quando essas camadas de violência e xenofobia foram acontecendo de forma mais profunda. Porque, por exemplo, dentro da dança, todo mundo sabe que existe dançarinos de vários lugares. A companhia pega um Uhum, dançarino dos Estados Unidos, da Suécia, anyway. Então, é um lugar muito multicultural, né? uhum, E como eu estava trabalhando com uma coreógrafa americana, que aí tem aquela coisa do imperialismo americano, uau, não sei o quê. Então eu estava ali protegida nesse ambiente e o ambiente brasileiro, que é o exótico, a mulher exuberante, né? Os homens uhum, com corpos também sarados, enfim. uhum, Então aí tinha uma outra conotação mas não mais que tinha também um pouco dessa coisa da xenofobia, né, do assédio, mas de ter realmente isso escancarado assim foi dentro do comércio. E aí para mim é, foi e na época eu não conseguia reagir muito bem, uhum. né? Eu não conseguia falar muito bem, eu não conseguia reagir. Porque é isso, né? Todas as vezes que acontece um capítulo desse, você não sai de casa e diz assim, hoje eu sei que vai vir alguém para me atacar. Então, esses episódios de racismo e xenofobia pega a gente muito Uhum. desprevenido mesmo. Tanto É, que a gente fica sem reação e depois a gente fica se remoendo porque a gente não conseguiu reagir àquilo que a gente fica treinando mentalmente, porque a gente ouve, porque a gente lê, e na hora a gente não consegue ter essa reação de verdade. E para mim, pegar naquele momento que eu assinei, né, os papéis para pegar passaporte. o passaporte, foi para mim foi uma superação, assim. Mas eu acabei entrando no assunto do outro podcast. Foi mal. Não, mas eu gostei muito de ouvir. Eu gostei muito de ouvir, acho que o pessoal que está ouvindo a gente também, né? De conhecer um pouco mais dessa parte dessa história. Afinal, esse podcast também é sobre você e isso faz parte da sua vida, né? Eu imagino que depois de ter passado por tudo isso, o preconceito, a xenofobia, e você não. Esse passaporte aqui é meu, eu tenho o direito de ficar aqui, eu tenho o direito de vir e ir, e foda-se o que as outras pessoas pensam, né? Tipo, eu agora. Não sei, foi mais ou menos isso que você sentiu? Sim, sim. Além de tudo, tem uma diferença de tratamento mesmo, né? Porque todas as vezes que eu ia no serviço de imigração, Ah, é um eu saco. sentia, é um saco. Parece que eles escolhem aquelas pessoas a dedo, e não é só na É. Alemanha, porque eu ouço também os relatos daqui da França, parece que pega, tipo assim, deve ter tipo assim, você que não gosta de imigrante, venha trabalhar conosco. Esse é seu lugar, sabe assim? Eu acho É, que é esse pré-requisito maior, se você tem experiência ou é. não, eu acho que. Mas é isso, porque a gente é super maltratado, parece que a gente está fazendo um favor muito grande. E de estar ali, e enfim, foi muito. E aí é aquela coisa, é aquela violência psicológica, né? Porque aí você já se sente inadequado, você Ah, quando é dia de ir lá no Ausländer Amt, você já fica assim, um dia antes, você já fica meio xoxo, é, meio nervoso, ansioso, a mão transpira. Eu já. nossa, eu precisava, assim, muitas vezes eu precisei da minha irmã,
ou de amigos meus que fossem comigo, Eu nunca ia porque sozinha, eu sempre ia com a minha ex-esposa. Ela, graças a Deus, ela é uma pessoa maravilhosa e ela nunca teve problema, ela sempre me ajudou, então ela sempre tomou a frente. Então, assim, eu não posso nem dizer que sofri muito no Ausländer Amt, não, porque quem tava falando era ela, quem tava resolvendo era ela, eu só tava ali, ó, tá aqui meu documento. é quase isso, né? A gente dá assim, ó, tipo, ai meu Deus do céu. E a gente acha que sempre tem alguma coisa errada com a gente. E não, tá tudo certo, assim. Tanto que É, não, realmente, é. quando eu fui dar entrada no meu passaporte, eu levei documento a mais. E aí o cara virou e fez assim: não, mas esse documento não precisa. Foi a única vez que eu fui sozinha. Foi a Hum. única vez que eu fui sozinha. Porque eu sabia que eu tinha documento a mais. E eu não dormi. Eu senti a mesma sensação que eu senti do vestibular, eu senti nesse dia, porque eu disse assim, cara, eu acho que eu tenho tudo aqui. Cara, eu acho que vai dar certo, sabe assim? E eu cheguei Aham. lá, o cara fez, tem documento a mais, mas. Então deixa. Tanto que, assim, o meu processo foi muito rápido. Eu conheço gente que ficou esperando 2 anos. Eu esperei 5 semanas. Caramba, eu esperei 3 meses. Foram 5 semanas. Eu dei entrada Que 2 de bom, agosto. No dia 19 de setembro, eu recebi uma carta dizendo: que pode me bom, pegar. cara, que bom, que bom. Eu disse assim, gente, em algum lugar eu tenho que colher um louro aqui. Valeu a pena. É. Deixa eu terminar de ler aqui os 2 últimos comentários antes da gente continuar essa conversa. A Tainax Moura, no Instagram, comentou: Cris, achei o episódio simplesmente maravilhoso, inspirador demais. Ouvi 2 vezes e enviei para minha irmã. Continue, você é necessária. Tainá, você também é necessária. Muito obrigada por ter comentado e por ter mandado para sua irmã. E por último, o comentário da Deusa da Lua 1999. Oi, Cris. Estou gostando muito dos podcasts, uma versão mais madura sua que inspira. Quando você falou sobre a sensação de se eu fiz isso, eu consigo fazer qualquer coisa, eu tentei lembrar de situações em que me senti assim também. Às vezes acontecem tantas coisas ruins que a gente acaba esquecendo do tanto que já fez por nós mesmos. Quando eu consegui passar em primeiro lugar no mestrado, ou quando eu fui aprovada para fazer o doutorado na Alemanha, eu irei sair pela primeira vez do Brasil agora em setembro pelas minhas próprias pernas, com apoio financeiro do governo, mas o mais incrível é que eu vou entrar pela porta da frente depois de tantas dificuldades financeiras e psicológicas. É incrível ver como a gente consegue se reinventar e fazer acontecer. Obrigada de coração por partilhar seus momentos, está sendo maravilhoso. Obrigada, querida, e parabéns por você ter passado no mestrado, no doutorado, para você estar vindo para a Alemanha com as suas próprias pernas. Se prepare que vai ser uma experiência de montanha-russa, mas eu espero que seja aquela montanha-russa que no final você fala que quero ir de novo. Parabéns, deusa da lua! Uhul! Parabéns. Bom, Isis, você ia contar uma história lá atrás, você se lembra? É... Não, não lembro mais. Mas... Mas tudo bem, deixa a gente continuar então aqui do papo que a gente estava. Você, depois de muitos anos, mudou para a França e a gente estava falando de xenofobia. Aqui você passou pela Alemanha. Eu fiquei curiosa. Como é na França? Então, eu moro num lugar que é um ponto fora da curva da França, né? Eu moro em Hum. Paris, e aí muita gente fala, eu ouvia muito falar. E eu vinha para Paris sempre visitando desde 2012 e eu passava um fim de semana, uma semana, e eu não sentia tanto essa coisa da cidade, mas de verdade o parisiense, além dele estar correndo sempre, ele está muito estressado sempre, né? Hum. Eu senti uma vibe meio São Paulo, mas aqui é uma coisa, eu acho que é até mais agressiva mesmo, sabe? Uhum. E, e aí, então, eu comecei a perceber outras coisas, né? Que é outros pormenores. Porque o que acontece? Quando foi em 2020, eu acabei
tentando me mudar para a França, só que aí fechou a fronteira, não pude vir mais. E eu fiquei fazendo depois, quando abriu as fronteiras, eu vinha para cá, ficava aqui 2 meses e ia para a Alemanha 15 dias. Fui fazendo um processo de ficar mais tempo aqui do que aí, mas só que a pandemia também não me dava parâmetro de nada, estava tudo fechado, tá, o pessoal não estava na rua. E que eu me desliguei da Alemanha mesmo foi dezembro de 2000, não, janeiro de 2022. Dezembro de Hum. 2021 foi que eu peguei a mudança e aí eu peguei Covid, não consegui fazer o resto da mudança. Em janeiro de 2022 eu E a realmente. mudança foi uma coisa tipo, já deu de Alemanha, não aguento mais esse lugar? Ou tiveram outros fatores que te levaram, não, agora eu vou tentar na França? Um pouco dos dois. Entendi. Um pouco dos dois, assim. Eu tava meio. Eu não sei se é por conta da minha natureza, que eu sou meio andarilha mesmo, gosto. Eu já vi que eu não gosto de ficar muito tempo no mesmo lugar e eu gosto muito de estar circulando, mas eu acho que a Alemanha me trouxe, em alguns aspectos psicológicos, alguns momentos que para mim foram muito desconfortáveis e que eu precisava, que eu queria me desligar. E que hoje eu já fiz as Uhum, pazes com esses momentos porque entendi. foram momentos muito difíceis para mim, né? E aí eu queria viver uma nova aventura, né? Claro que, como minha psicóloga falou, né? A gente não começa do zero, porque eu tinha essa ideia, eu tinha esse medo, nossa, eu tô indo para a França, vou começar do zero. E ela fala, cara, nem quando você nasce você começa do zero, você começa do Uhum, ponto 9. Porque você tá ali, você fica sendo gestionada ali por 9 verdade. meses. E aí eu fiquei, é verdade. Então eu tinha medo de como, sei lá, ia acontecer esses capítulos que já tinham acontecido comigo, se acontecesse aqui, como é que seria? E Uhum, aí eu também acho que essa coisa do parisiense ser muito estressado é por conta de uma cidade ser muito turística e eu só fui me dar conta do quanto o turista tem um caráter predatório. Quando eu me vi turista em Roma ano passado, né? E aí uhum, você se sente invadido mesmo, né? A pessoa acha que se pode fazer o que quer naquele lugar porque é turista, porque está com algum poder aquisitivo e aí fica um sentimento muito ruim para quem mora na cidade, para quem vive a uhum, cidade. Mas aí eu sinto também que o francês ele tem um nível de tolerância muito abaixo do que o alemão, sabe assim, uhum. então a tolerância com quem é imigrante. E olha que a França tem a história das colônias, né? É, Então eles têm uma coisa de assim, eles tratam realmente quem são das colônias, que são das suas ex-colônias, de uma forma muito diferente. E existe um conflito, né? Hoje, quando você tem um pouquinho mais de discernimento e você começa a estudar algumas coisas, você vê que, por exemplo, as pessoas que são criadas na França, que se chama a França Haute-Mer, que é tipo a França além-mar, que são as ilhas do Caribe, eles se consideram franceses, porque a educação que eles têm lá é como se eles fossem franceses, mas só que franceses mesmo, quando eles chegam aqui, eles não são franceses, e aí eles se dão conta disso. E é muito conflitante, assim, né? Como é que você é criado? Para ser francês, você chega na França e aí você não é francês, sabe? uhum, É o pensamento dominante. E depois aí você vai estudando. Quando eu fui entrando na leitura, né, decolonial, que é falando sobre, a gente tem um olhar de tudo que a gente aprende a partir do olhar do colonizador, então você vai percebendo determinadas coisas. E aí eu vejo, por exemplo, que a França, nesse sentido, ela é muito mais agressiva com os seus imigrantes, né? Tanto que estourou um capítulo, tem mais ou menos um mês, que é da uhum. violência policial. E os policiais são realmente violentos aqui, sabe assim? E eu na Alemanha, eu já fui parada na polícia, pela polícia, que na época eu contestei, assim, mas a policial na época ficou chateada pela minha abordagem, porque ela me abordou porque eu estava usando fone de ouvido com bicicleta, na bicicleta, sendo que estava Ah, não passando várias pode. pessoas. Hã? Não. Teoricamente contra a lei, mas, Foi. mas é, Então, foram passando ele outras desqualifica o pessoas cara. e eu fiz É, assim: você não está parando a pessoa, por quê?
E aí a pessoa tá com fone, tava com fone imenso, inclusive. E aí ela começou a ficar incomodada, porque eu comecei a contestá-la, né? E a França, você sente que a abordagem policial ela é muito mais forte. Eu já fui seguida aqui pela segurança do supermercado, por segurança de centro comercial. E na Alemanha eu não sentia isso. Pode ter acontecido? Pode, mas assim, não foi tão explícito, não foi como no Brasil. E isso eu sinto falta da Alemanha, essa Uhum. liberdade. Eu me sentia de alguma forma, mesmo com a Alemanha sendo tão difícil culturalmente para nós que somos latinos, sul-americanos, eu me sentia um pouco mais livre do que na França. A verdade é Interessante. essa. É, Eu não, acho que as pessoas têm um preconceito tão grande assim com a Alemanha por causa do passado, né? Que eu acho que as pessoas nem imaginam assim que acontece, né? Que nem aconteceu com você na bicicleta, que assim, teoricamente, quando eu mudei pra cá, a minha ex falou: não pode ficar ouvindo coisa alta com fone, porque você precisa ouvir a sirene, você precisa ouvir não sei o quê. Eu andava assim, ó, morrendo de medo. Hoje em dia, foda-se, né? Mas é a questão mesmo do preconceito. Eles vão escolher quem que eles vão parar. Porque hoje em dia todo mundo com o negócio no ouvido. Eu não sei se essa lei ainda existe, mas lá atrás, quando eu mudei para cá, ela existia. Inclusive, não podia mandar dedo do meio também no trânsito. E aí a minha ex falava isso para mim também. Não pode mandar dedo do meio no trânsito, porque senão a pessoa pode te denunciar e presa. E eu, meu dedinho assim, ó. nossa, eu imagino. Eu ficaria, para mim foi o mesmo assim, né? Claro que aí você tem aquelas Mas aí aulas. aconteceu alguma coisa? Ela te parou por causa disso, mas você tomou uma multa? Aí na Alemanha eu tomei uma multa de 15 euros na época. E eu tive que pagar Caramba. na hora com cartão. Ela fez, não, a gente não aceita dinheiro, tem que ser cartão. E eu assim, caraca, final do mês, o meu salário ainda não caiu. E isso foi no final ou foi no meio, no começo? Como foi? Isso foi em 2018. 2000, 2018. ai, foi no final, gente. É, 2018. Já. É. Eu já estava mais ligada, porque eu acho que outras coisas passaram desapercebido pelo meu olhar na época. Porque eu não Uhum. tinha essa. Sabe assim, eu às vezes eu tinha uma coisa, eu namorei com um cara que era do movimento negro, e aí ele falava, cara, você vai se mudar pra Alemanha, não sei o que, alemão. E eu ficava tipo, o cara, tipo assim, cara radical demais, sabe assim, eu falava que era radical. Só que aí eu vejo o quanto ele falava da Alemanha, porque eu tava indo pra lá, mas era num contexto geral Europa, né? Pra mim, eu acho que tem isso, né? Tem várias nuances. E foi isso que hoje de manhã eu tava conversando com minha irmã. Claro que é, dependendo do seu fenótipo, o impacto do racismo e da xenofobia vai te atingir. Para você, o impacto do racismo não te atinja. Talvez seja uma coisa muito mais xenofóbica, porque você pode ter um traço que pareça mais com árabes, e aí, né? E que vai te pegar, mas de longe a pessoa vê que eu não sou dali, porque eu sou, além de preta, sul-americana. E aí, quando você abre a boca, aí vai, tipo assim, a coisa vai se elevando ou a pessoa vai diminuindo, dependendo da sua reatividade àquela situação, a pessoa recua ou não. Porque, por exemplo, uma vez uma mulher no metrô, ela botou o saco do meu lado, do lado dela e fez assim, não, aqui você não vai sentar. Aí eu disse assim, aí eu, na hora, me deu um impacto. Eu disse, cara, não, eu vou sentar. Eu disse a ela, transporte é público, minha senhora, vou sentar. E aí ela ficou muito, muito, ela resmungou demais. E aí ela falava ela falava de novo, macaca, tá, sabe assim? Eu disse a ela, Caramba, gente. Em em Colônia isso, Colônia, cara. sabe assim? Imagina quem mora em Berlim, por exemplo, porque as pessoas falam, nossa, Berlim, mas Berlim tem um movimento muito mais radical, a gente sabe que tem células, né, de esquerda, neonazi lá, muito forte,
E Colônia é uma cidade tida como multicultural, é uma cidade mais aberta, até é uma cidade, né, que o pessoal fala que é tipo a cidade mais LGBTQIAPN+, da Alemanha. Com tudo isso ainda acontece e vai acontecer, não tem como. Caramba. É, mas, mas aí a coisa foi mudando de acordo com as minhas experiências, eu fui mudando o meu modo de reagir a determinadas situações. E agora que você saiu da Alemanha, quando você olha para trás, assim, tem coisas boas que você traz dessa experiência? Muita. A Alemanha me ensinou a ter muito mais pensamento estratégico, de pensar de uma forma muito mais racional. Claro que eu acho que no Brasil já tinha um pouco disso de racionalidade, mas eu tinha também, pelo meu caráter mesmo, assim, eu era muito mais impulsiva, talvez por conta de ser mais jovem, né, na época, a gente quer fazer tudo, a gente quer abraçar o mundo. E hoje não, hoje a Alemanha me ensinou a escolher quais são as guerras que para mim são importantes de lutar, sabe assim? Uhum. Que tá tudo bem também eu não conseguir fazer isso. E isso, além de muita terapia, a própria cidade foi me ensinando isso, assim. Eu acho que o alemão tem essa coisa, acho que por conta da história muito recente deles, né? A questão de dizer, ok, fiz merda. Eu hoje tenho muito mais. Para mim é muito mais fácil eu reconhecer quando eu faço algo, quando eu tomo alguma decisão errada, assim, sabe? Uhum. E claro que tem algumas que a gente se remoe um pouco, mas a maioria delas eu faço, ok, eu fui aquela pessoa que eu pude ser, assim. E isso eu digo a você que foi a Alemanha que me ensinou. E agora você pretende ficar aí na França? Tem planos de ir para um lugar mais ensolarado? E, Tem. Qual é o próximo o voo que você gostaria de alçar? olha, o próximo voo, se não fosse para um lugar que eu pudesse ter o mar, né? Porque eu sinto que eu sou uma pessoa muito conectada com o mar, eu gosto muito da natureza. Eu não tenho essa coisa tipo assim, ai, vamos escalar uma montanha, sabe assim? Não sou. Eu Para amo. mim, eu gosto de escalar uma montanha, mas se na montanha, do lado da montanha tiver um mar ou tiver um rio, Vai eu, lá por Rio de Janeiro que tem várias. então, eu tô com o convite aberto lá e eu tô realmente, quando eu for ano que vem, eu tô pensando seriamente em ir pro Rio. Mas aí eu tenho que ir pro Rio antes de Salvador, porque quando eu chego em Salvador, aí vem aquele monte de gente, a família, amigo, aí vem carnaval, aí eu tipo, pô, não dá pra sair daqui. É. E aí, pra mim, se não fosse pra um lugar na Europa que tivesse hum, sol, mar, natureza, eu tenho muitos planos de voltar para o Brasil. E isso, para mim, não é vergonha dizer, para mim é uma constatação. Eu tinha antes muita vergonha de dizer, tipo assim, nossa, eu vou voltar para o Brasil, o que é que as pessoas vão pensar? Para mim era uma coisa de dar um passo para trás, mas, cara, é da onde eu sou, da onde eu vim. Como é que eu posso dar um passo para trás? Pelo contrário, eu posso estar voltando para aquele local, acrescentando. E eu não estou falando fazer grandes mudanças, nossa, virar presidente da República, não. É mudar pelo menos a célula da minha família, sabe? Assim, com a experiência que eu adquiri aqui na Europa. E, sei lá, eu acho que ter uma vida mais. Eu acho que no Brasil a gente consegue. Aliás, vou falar por mim. Uhum. É, como eu disse há uns dias atrás, no Brasil eu consigo ser a minha melhor versão. A versão Entendi. 100% de Isis é no Brasil, não tem como. Porque aqui Uhum. eu preciso performar uma pessoa para me adaptar a essa cultura, independente do tempo que eu fique aqui, que eu me sinta integrada, mas ainda assim eu sinto que eu performo uma persona, porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso conviver, porque eu preciso me adaptar. É. E no Brasil não, no Brasil eu sou a minha pura essência e isso não vai mudar.
Eu acho muito bonito isso que você falou. Eu acho que é um reconhecimento, é um autoconhecimento muito muito forte seu de saber onde você tem a sua melhor versão, né? Porque eu, por exemplo, não acho que eu tenho a minha melhor versão no Brasil, pelo menos não nesse momento da minha vida, né? E tá tudo certo também, né? Eu também não sou Uhum. uma alemã de olhos azuis, né? Enfim, acho muito bonito isso você reconhecer. Eu quero reforçar o que a Isa acabou de falar, que não tem nada de errado você querer voltar. Eu acho que não tem nada de errado as pessoas quererem voltar e a gente precisa começar a normalizar isso. Acho que a sua experiência aqui ao todo, quantos anos você já está fora do Brasil? 20? Eu já não sei já, perdi a Eu, conta. 16. 16. Ah, é 2007, né? 16. Pois é. Tudo isso é um crescimento, são experiências que você vai levar para o resto da vida, e eu acho que é um crescimento muito grande você saber onde é que está a sua melhor versão. Eu acho que é fantástico, fantástico Com mesmo. certeza. E além de tudo, eu acho que a gente precisa também, todas as vezes, eu acho muito válido também. Todas as pessoas que saem, principalmente, eu tenho a grande parte dos meus amigos são LGBT, que é Uhum, IAPN+, e muitos deles não querem voltar para o Brasil por conta das experiências ruins que tiveram lá. Eu estou dando um exemplo, e eu uhum. entendo de verdade, assim, não querer voltar. E cada história é única, Com não que, certeza, cada né? história é única. Mas muitas pessoas me perguntam assim: "Nossa, mas como é se adaptar lá? Como vai ser você se adaptar lá?" Eu disse: "Gente, mas quando a gente chegou aqui, a gente também quis se adaptar." Eu vejo que a gente às vezes acaba normalizando determinadas coisas. Tipo, viver na Europa, né, é uma coisa que, tipo assim, nossa, eu subi um patamar da minha vida que, sabe assim, não existe, você tá Não tem vivendo nada uma a outra ver. coisa. Não existe É. patamares, né? Principalmente quando se trata de países. Ah, mora em tal país, subiu um patamar. A gente não tem isso mesmo, não, porque. E não é nem assim que a gente se sente aqui fora. Se tem um sentimento que a gente sente é que a gente desceu um patamar antes da gente sentir que subiu um patamar. Começando por aí. Com certeza. E para mim, eu acho que a gente também precisa normalizar, porque como a gente tem uma educação, como eu falei, muito aos olhos do colonizador, então a gente sempre almeja estar nesse lugar que o colonizador vive, para a gente se sentir pertencente, para a gente sentir que venceu na vida. E às vezes a gente venceu na vida simplesmente voltando para o Brasil ou indo para algum lugar que a gente tem uma vida simples ou tem um trabalho, sei lá, como aconteceu com uma amiga minha que estudou história e tal, e depois ela foi fazer um trabalho totalmente holístico, foi viver uma vida mais simples, que ela fez assim, cara, ser professora de história não me contemplava. E ela tá muito Uhum. feliz com isso, criando os filhos dela, e eu acho isso muito louvável, sabe? Porque a gente, é aquela coisa, né? A gente precisa ter uma faculdade, ter uma família, fazer viagens. E a vida não é isso. A vida é quais são as coisas que te completam, É. sem muitos barulhos, porque tem isso também, né? Às vezes a sociedade te enche de tanto barulho que aí você não consegue ouvir a voz de dentro. É. É isso. E eu tô aqui na Alemanha e tenho meu trabalho, né, formal durante o dia, e agora estou atendendo como coaching e estou atendendo brasileiros. E isso é o que transborda a minha alma. É o trabalho com brasileiros. Então, assim, cada Sabe? um é cada um. Nossa, eu acho maravilhoso você me motivar. Eu fico admirada quando você estava falando do livro que você leu, do Milagre da Manhã. Eu faço, cara, esse livro só vai funcionar comigo no verão, porque no inverno, o Milagre da Manhã, eu não vou conseguir, não vai rolar. Então, tem que começar no verão. Pegar o hábito para ficar um hábito, para você parar de pensar, né? E fazer no automático no inverno. Fica a dica, mas esse é um tema inteiro para um outro episódio, porque Ah, é um tema muito importante, mas use o verão, já que você falou, para pegar todos os hábitos que você acha que são bons na sua vida, para virar hábito, para você fazer automaticamente
no inverno. É o projeto inverno, ele começa no verão, quando é que a gente Ai, tá mas mais... eu falei sobre isso porque você é essa pessoa motivada, assim, ó, nossa, e tal, e aí fazia aula de zumba, e aí chegava em casa, ainda gravava uns videozinhos, e aí no outro dia de manhã já tinha vídeo da Cris lá, e eu fazia assim, gente, como ela é Mas não nasci motivada não, amor. E não nasci gostando de acordar cedo não, tá? É difícil até hoje. Nossa, eu sei. É muito trabalho interno aqui, cara. É muito trabalho interno. É Que bom, Cris. treino. É Parabéns, eu fico treino. muito feliz de ver você super dedicada, super feliz. Você tá assim, ó, sua aura tá transparecendo isso. E eu fico feliz, Ah, obrigada, fico com Isis. saudade. Obrigada. Obrigada por ter topado. Foi tão espontâneo e foi tão bom. Muito obrigada mesmo, mesmo, Ai, mesmo, eu que mesmo. agradeço. Eu espero que a gente se veja em breve pra gente se abraçar, pra ver seu cachorro, que essa coisa fofa. Se E você ver vier a pra cá, me Ellen. avisa. Tá, eu vou avisar, com certeza. Me avisa. Gente, obrigada por vocês terem ficado aqui, né? 1 hora com a gente, quase. Mas esse papo foi bom, né? E fluiu e foi rápido. A gente se vê então no próximo episódio. Tchau, minhas águias. Tchau, Isis. Tchau, um beijo pra todo mundo. Fica em paz. Beijo. Beijo.